Bom, um outro comentário que eu fiz é que teve uma outra pandemia semelhante a essa no início do século XX. Em meio a uma guerra popular, uma guerra mundial, e uma revolta popular que foi justamente a revolta da vacina. A revolta da vacina, do Rio de Janeiro, do início do século, era por conta da questão da varíola. Né? Aqui, nós temos uma outra questão. Né? Nós temos uma outra questão. Então, essa pandemia que vai acontecer ainda no século XX, no meio de uma guerra mundial e da revolta da vacina, é a chamada gripe espanhola, cujo nome não tem nada a ver, porque essa gripe, ela, na verdade, a origem dela é o Kansas, nos Estados Unidos. Então, vendo essa foto aí do lado, é um hospital de campanha. Foram criados nessa época. Agora, vocês viram na época do combate ao Covid-19, um monte de hospital sendo construído assim, da noite para o dia, né? Em condições. Então, de repente, estádios de futebol viraram um hospital, porque você faz hospital ali de emergência. Né? Então, ali é um hospital de campanha, né? Justamente na época da chamada gripe, que equivocadamente, dessa gripe que teve origem nos Estados Unidos, mas que ficou conhecida como gripe espanhola. Tá? A febre amarela foi uma pandemia no Brasil no século XIX, 1850, e a gripe suína também foi uma outra pandemia, mas ela foi mais ela é mais recente, ela tem uns 10 anos atrás, e o ebola não chegou a ser uma pandemia, né? Mas foi uma epidemia que atingiu toda a África. É uma doença terrível, né, que dizimou uma parte da população africana. Sputnik V. A Rússia entrou na corrida pela vacina contra a Covid-19, associando o seu empenho aos promissores anos 60 da ex-União Soviética. Lembra quem que é essa astronauta que eu falei para vocês na semana passada? Quem lembra o nome dele? O Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, exatamente. O primeiro homem a fazer uma volta em torno da Terra e a fotografá-la. Né? E a frase símbolo dele é... Vamos ver se alguém lembra. Sei lá o que, a Terra realmente é redonda, o bagulho assim. A Terra é redonda? Não. O que mais chamou a atenção dele a Terra é azul. A Terra é azul. Tá. A Terra é azul. Né? Essa parte é Não, a Terra ser redonda, de fato, essa é uma coisa que quando você dá a volta de foguete em torno dela, quer dizer, a prova definitiva de que ela é redonda, né? Mas isso já se sabe desde o século XV, né, gente? Professor. Oi. O engraçado é que antigamente poderia até ter, mas não era tão grande igual hoje. Tipo, o pessoal só aceita o que vai mudar na vida dele, eles vão continuar vivendo igual, tá ligado? Não é duro, né? É difícil mesmo. As pessoas... A matéria que... Sabe aqueles caras que acreditam que a Terra é plana? Sei. Uns caras que tentaram chegar na borda, né? Aí eles foram de barco e se perderam. Nossa, eu rachei quando eu... Não, é muita idiotice, né? Não, assim, gente, tem certas coisas que teoria de conspiração tem limite, né? Tem umas barbaridades. Por exemplo, tem aí um povo que acha que duvida que o homem tenha chegado à Lua. Gente, tem foto. Não foi armação. Né? Havia uma corrida espacial. O Yuri Gagarin já tinha dado a volta em torno da Terra em 61. Em 69, quando os Estados Unidos pousam a Apollo 11, eles confirmam essa possibilidade concreta. E vamos combinar, não é uma coisa do outro mundo, não. Né? Várias outras missões espaciais também fizeram isso. Né? Hoje já se fala em ônibus espacial, já se fala em colonizar Marte.
né? Com toda aquela atmosfera totalmente estranha, né? Então, assim, a tecnologia ela permite avanços significativos. Agora, a essa altura do campeonato, você ter gente que acredita nessas barbaridades, tipo terraplanismo, é para acabar, né? Não é para acabar, porque assim, não dá, né? É elementar, é básico, é básico. E sabe quem provou que a Terra era redonda? Colombo, em 1492, gente. Colombo foi em direção à Índia pela rota ocidental. Qual era o plano de Colombo? Ele pensou o seguinte: tá vendo essa laranja aqui? Ele mostrava a laranja. Então, eu estou aqui, eu vou linha reta para o ocidente. Eu vou sair do outro lado. Quando eu fizer a volta, porque ela é redonda, eu vou chegar na Índia. Ele estava certo? Estava. Ele só não conseguiu completar a volta por quê mesmo? Porque entre a Europa fazendo a volta, antes de chegar do outro lado, o que aconteceu? O que ele encontrou no caminho? Ele encontrou um continente na frente. Por isso que ele descobriu a América. Ele não estava indo para descobrir a América, ele estava indo para fazer a volta no mundo, né? Aí ele encontrou uma barreira. Que barreira é essa? A América. Ele descobriu que era uma barreira enorme. Aí, um cara que era um navegador que viajava com ele, depois dele, 1520, resolveu fazer a viagem, completar a viagem do Colombo em torno do mundo. Aí o que ele fez? Ele desceu até a América do Sul, atravessou ali atrás da Patagônia, chegou no Oceano Pacífico e fez a volta. E voltou em Portugal, voltou na Espanha e provou. Ou seja, a prova de que a Terra é redonda ela é de 1520. Ela é de 1520. Ela tem só 500 anos, né? Quer dizer, a ciência provou há 500 anos, né? E depois disso, ainda astronautas deram uma volta em torno dela, fotografaram, o homem chegou na Lua, fotografou a Terra vista da Lua, quer dizer, pô, né? Não dá. Então é isso. Bom, mas esse período aí, que é o período em que tinha essa corrida espacial, a Rússia e os Estados Unidos, e o mundo era dividido em dois blocos. Um bloco era chamado de bloco socialista, o outro bloco era o bloco capitalista. Quem liderava o bloco socialista era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A principal das repúblicas dessa União Soviética era a Rússia. Quem liderava o outro bloco era os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos e a Rússia são os dois grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o que eles fizeram? Dividir o mundo em termos de geopolíticos nessas duas forças. Esse período em que essas duas forças dividiram o mundo ficou conhecido como Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque não houve uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética no sentido literal da palavra, né? Até porque se tivesse havido, o mundo tinha acabado, né? Vocês sabem que cada um desses dois aí tem armas nucleares para destruir o planeta não sei quantas vezes, né? Bastava destruir uma, né? Então, assim, nunca teve uma guerra mesmo no sentido literal da palavra, né? Mas sempre teve essa guerra chamada Guerra Fria, né? Era uma guerra de posições, aonde um tenta mostrar que tem mais poder que o outro, que é mais tecnologia, que tem mais habilidade, que tem mais isso, que tem mais aquilo, né? Que a sua economia é mais importante, que a sua forma de ver o mundo é mais ideal. Então, esse comportamento que remonta a esse período é o chamado comportamento ditado pela chamada Guerra Fria.